Beleza, então vamos começar aqui agora. De fato, nossa revisão pro Enem de conteúdo, uma revisão top. E aí vamos começar com organelas. Vamos lá. Tá bom assim, né? Bom, olhou para essa célula aqui, gente, você vê logo de cara a membrana plasmática. Dá para ver aqui, ó, a membrana plasmática que controla o que entra e o que sai. O nome disso é permeabilidade seletiva, certinho? E aqui dentro você vê aqui, ó, o núcleo. Tá aqui o núcleo da célula. Dentro do núcleo tem um material genético que é a cromatina. É o DNA com as histonas. Isso mostra que essa célula é do tipo eucariótica. Dá para ver logo que é uma célula eucariótica, valeu? Bom, a primeira organela que eu quero mostrar para vocês, eu vou fazer uma revisãozinha rápida para vocês aqui, é o retículo endoplasmático rugoso. Ó, retículo endoplasmático rugoso. O RER. O RER. Alguns vestibulares vão chamar de ergastoplasma, mas para o Enem vai chamar de rugoso mesmo. É bem possível que esse nome ergastoplasma não seja importante para o Enem. Bom, mas o que seria o retículo? Olha para o desenho. Ó. O retículo são essas projeções da carioteca. Então, o retículo, gente, ele surge da carioteca, ou seja, do núcleo. Ó, são essas projeções. Na forma de pequenos canaizinhos membranosos. Beleza? São pequenos canaizinhos membranosos. Só que não esquece, gente, se o retículo for do tipo rugoso, é porque tem, ó, se for rugoso, não esquece, é porque tem ribossomos. Tem ribossomos. Então, retículo rugoso ou granuloso, tem grânulos, tem ribossomos. E aí você lembra, galera, que os ribossomos são responsáveis pela síntese proteica. Responsáveis pela síntese proteica. Por quê? Porque eles fazem a tradução do RNA mensageiro. Ó. Eles fazem a tradução do RNA mensageiro. Lembrando um detalhe aqui importante, gente. Olha para mim, ó. Lembrando um detalhe aqui importante. Imagina que isso aqui é um RNA mensageiro, valeu? Ó, um mensageiro. O ribossomo se prende ao mensageiro, faz a tradução dessa mensagem usando o código genético e produz uma proteína. Ó, diz para mim qual é a cor dessa proteína produzida. Qual foi a cor dela, dessa proteína produzida? Joga no chat aí. Roxa, roxa. Ê, Marilinha daltônica, é roxa, Marilinha, tá doida? Vamos lá aqui, ó. Roxa, beleza? Agora, Marilinha, Marilinha, agora eu mudei o RNA mensageiro, ó. Eu mudei o mensageiro. Só que o ribossomo é o mesmo, Marilinha. O ribossomo é o mesmo, eu mudei o mensageiro, valeu? Quando fizer a tradução, vai ser produzida a proteína roxa ou a nova proteína vermelhinha? O ribossomo é o mesmo. Vai produzir o quê? Vai. Joga no chat aí. Uma proteína diferente ou a mesma proteína? Eita, ninguém sabe? Cadê esse povo? Uma nova proteína diferente. Isso mostra o quê, Zé? Isso, Marinha, diferente. Isso mostra o quê, Zé? Isso mostra que quem define qual vai ser a proteína produzida não é o ribossomo. O ribossomo apenas produz. Ele faz a união dos aminoácidos. Mas quem define quais serão os aminoácidos é o RNA mensageiro. Você não pode esquecer isso. Isso aqui é a mensagem genética. A tradução da mensagem é quando o RNA define quais são os aminoácidos da proteína. Então, se eu quero uma proteína X, eu vou ter uma sequência de aminoácidos X. Então, eu vou ter um RNA mensageiro X. Se eu quiser uma proteína Y, eu vou ter um RNA mensageiro Y. Quem define é o mensageiro. O ribossomo apenas produz. Fala para mim, gente. Ficou clara essa informação para vocês aí? Fala para mim. Ficou clara essa informação? Show de bola, beleza, show de bola. Agora, repare só. E se eu tiver um RNA mensageiro com vários ribossomos, ó? Eu tenho aqui um ribossomo, um ribossomo, um ribossomo, um ribossomo. Ou seja, eu tenho aqui 4 ribossomos no mesmo mensageiro. Fala para mim vocês agora. São 4 ribossomos no mesmo mensageiro. Fala para mim vocês. Olha só. Quantas proteínas vão ser produzidas aqui? Ó, 4 ribossomos no mesmo mensageiro, um atrás do outro. Tipo uma filinha. Serão produzidas quantas proteínas? Vai, fala para mim. O nome disso é polissomo, também chamado polirribossomo. O nome disso. Polirribossomo, polissomo. São vários ribossomos. 4. Amilibroca. Amilibroca, já vi logo no arriar das malas, Amili. Você broca, minha filha, exatamente. Serão produzidas 4 proteínas.
só que todas iguais. Porque eu não mudei o mensageiro. Perfeito, Ami. O nome disso é polirribossomo ou polissomo, galera. Não esquece, não. Bom, outra coisa. O retículo rugoso, por causa dos ribossomos, ele produz a proteína, só que não fica para ele. Ele empacota essa proteína, gente, ó. Ele empacota nessas bolsinhas aqui, ó. E manda para essa organela, que são vários saquinhos membranosos, ó. Essa organela é chamada complexo de Golgi, beleza? Complexo de Golgi. Essa é a função do retículo endoplasmático rugoso, mandar para o complexo de Golgi. Galera, alguma dúvida aí? Joga para mim. Alguma dúvida? Tranquilo? Posso ir avançando? O que eu estou riscando aqui aparece para vocês de boa? Fala para mim. O que eu estou riscando aqui e tal, o que eu estou mostrando, tá nítido para vocês? Pode. Beleza, vamos lá. Bom, vamos ver agora, galera, os centríolos, hein? Vamos ver aqui os centríolos agora. Os centríolos são essa estrutura, são essa organela aqui, ó, microtubular, ó, tá ela aqui, o centríolo, que fica aqui perto do núcleo, no centrosomo. Só que os centríolos são formados por 9 grupos de 3 microtúbulos, dá um total de 27 microtúbulos. Lembra que o microtúbulo é uma estrutura proteica, então faz parte do citoesqueleto da célula. É uma estrutura proteica que faz parte do esqueleto proteico da célula, beleza? Cuidado com um detalhe. Qual que é a função dos centríolos? É formar cílios e flagelos. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, Barnil, participa da divisão celular. Cuidado. Quem participa da divisão celular ativamente são os microtúbulos do fuso mitótico. Os microtúbulos do fuso mitótico não são originários do centríolo. Não é o centríolo que forma. A galera confunde muito isso. Quem forma os microtúbulos que vão carregar os cromossomos na divisão, o fuso mitótico, é o pool de tubulinas. É a concentração, é o pool de tubulinas que tem nessa região aqui, ó. Nessa região aqui. Entendeu? Então, cuidado. O centríolo forma o fuso mitótico? Não. Ele participa da divisão porque está presente, mas não porque ele participa ativamente. Quem participa ativamente da divisão são os microtúbulos, o fuso mitótico, o citoesqueleto, beleza? Não esquece isso. Então, os centríolos em si, de forma ativa, eles crescem, empurram a membrana, e à medida que eles empurram a membrana, eles vão formando essas projeções, ó, que são cílios ou flagelos. Qual que é a função de um cílio ou flagelo? Movimento e filtração. Porém, cuidado que o Enem está cobrando muito um detalhe, ó. Pode se movimentar de 3 formas. Se rastejando através dos pseudópodes ou pseudópodos, são os falsos pés. A célula pode fazer o flagelo, o rabinho, que é o flagelo, tipo espermatozoide, beleza? E ela pode formar os cílios, que é como se fossem pequenos remos que ela vai usando para ir remando, e remando ali na água, tipo paramécio, que vai remando ali para poder conseguir alimento, beleza? Os cílios e os flagelos são microtubulares. Fechou? Microtubulares. Beleza? E os pseudópodos, que são movimentos rastejantes, ela vai rastejando, pseudópodos, certo? É filamento de actina. Você não pode esquecer isso. Foi a última questão no Enem que caiu sobre organelas. Beleza? Ó, ele colocou lá uma substância chamada citocalasina. Essa substância vai bloquear microfilamento. Se bloqueia microfilamento, prejudica o quê? Prejudica cílios e flagelos? Marca aí no chat. Se colocar citocalasina, que afeta os microfilamentos de actina, vai prejudicar cílios e flagelos? E aí, galera? Sim ou não? Joga aí para ver. Se colocar lá uma citocalasina, substância que bloqueia os microfilamentos, bloqueia os microfilamentos, vai atrapalhar cílios e flagelos? Não, vai não. Aí é que tá a pegadinha. Não vai, porque a citocalasina afeta microfilamentos. Se afeta microfilamentos, afeta só os pseudópodes. Isso, Joãozinho. Jogou duro, parceiro. Ó, afeta pseudópodes, galera. Para afetar
para afetar os cílios e flagelos, tem que ser uma outra substância, por exemplo, a colchicina, que afeta os microtúbulos, sacou? Então, ó, existem substâncias que afetam microtúbulos, aí afeta o movimento dos cromossomos, o fuso mitótico, aí afeta cílios, afeta flagelos, certinho? Porque afeta microtúbulos. Agora, se for citocalazina, que afeta microfilamentos de actina, aí afeta o quê? Afeta os movimentos de contração da célula, afeta a fagocitose, afeta lá os falsos pés, os pseudópodos, os falsos pés. Beleza? Não pode esquecer isso aí. Vamos para a próxima, hein? Alguma dúvida disso, gente? Tá tranquilo? Ficou claro aí para vocês essa parte? Vamos avançar? Professor, repete mais uma vez para mim qual a diferença entre microfilamentos. Ó, os microfilamentos fazem parte do citoesqueleto. Só que eles são filamentos finos. O nome já diz microfilamentos. De actina. Já os microtúbulos também fazem parte do citoesqueleto, mas são pequenos tubos formados por tubulina. Então, a primeira diferença é essa. Os filamentos são formados, os microfilamentos são formados de actina, que é uma proteína, e os microtúbulos são formados de tubulina, que é uma outra proteína. Sacou? Quando falar em microfilamento de actina, você tem que lembrar da contração muscular, tem que lembrar dos pseudópodes, beleza? Contração muscular, pseudópodes, que são os falsos pés, quando a célula fica se rastejando. E tem que lembrar daquele movimento que a célula estrangula para formar duas, que é a citocinese centrípeta. Show? Esses três movimentos. Quando falar em microtúbulos, aí você tem que lembrar dos centríolos, que formam os cílios e os flagelos. Centríolos, que formam cílios e flagelos. E tem que lembrar que os microtúbulos carregam os cromossomos na mitose. Beleza, Amelie? Show? Conseguiu anotar aí? Carrega os microtúbulos na mitose. Vamos lá. Fala pra mim, galera. Posso passar? Tá legal? Vamos nessa? Posso avançar? Passar não, posso avançar? Beleza, bora, Pedro. Vamos nessa. Vamos ver agora, gente, uma revisãozinha rápida aqui sobre essa parte de complexo de Golgi. Ó, o complexo de Golgi, ele é uma estrutura que tem um lado côncavo, ó, um lado côncavo, e o lado oposto é convexo. Ó, então, o lado côncavo fica voltado para o núcleo. O lado convexo fica voltado para a membrana. Então, o complexo de Golgi, ele sempre recebe substâncias do retículo, seja liso ou seja rugoso. Ele sempre recebe substâncias. Bora, João, chegue mais, parceiro. Já começamos, hein? Estamos nessa. Ó, então, ele sempre recebe substâncias por essa face aqui, ó, chamada face cis do Golgi. Ele recebe. Recebe de onde, Barninho? Recebe do retículo endoplasmático rugoso e do retículo endoplasmático liso. Lembrando que se for do rugoso, recebe proteínas. Se for do liso, recebe lipídios. Ó, lisolipídio. Lisolipídio. Não esquece isso. À medida que o Golgi recebe essas moléculas, ele vai transformando, armazenando essas moléculas aqui dentro. E depois, ó, o Golgi vai e empacota essas moléculas aqui no lado oposto. O lado oposto, onde ele empacota essas moléculas, ó, gente, onde ele empacota, a gente vai chamar de lado trans, ó, lado trans. Então, tem o lado cis, ó, o lado cis, e tem o lado trans. O lado cis recebe moléculas, o lado trans libera moléculas, ó, o lado trans libera moléculas. Fechou, galera? Lado cis recebe, lado trans libera. Beleza? Bom, então, para que isso, Barninho? Para que esses saquinhos fazem isso? Para poder jogar para fora substâncias úteis. A gente vai chamar de exportação. Ou seja, secreção celular. Vai jogar para fora substâncias úteis. Vou dar um exemplo. Quando você come pão, eu adoro pão, sanduíche, hambúrguer, ixi, misericórdia. Pizza,
Quando você come carboidrato, amido, você absorve glicose. Quando você absorve glicose, a glicose vai para o seu sangue, causa hiperglicemia. É o aumento da glicose no sangue, certo? Isso vai estimular o pâncreas a liberar um hormônio. Alguém sabe qual é o hormônio produzido pelo pâncreas quando está com hiperglicemia? Deixa eu ver se alguém sabe. Ah, me libroca demais. Insulinas. Perfeito, perfeito, galera. Insulina é produzida pelo pâncreas. Fechou isso aí? Só que como é que funciona isso? A célula vai ativar o gene da insulina, produzir o RNA mensageiro. O mensageiro vai para os ribossomos que estão no retículo, produz uma pré-insulina. A pré-insulina é mandada para o Golgi. Aí o Golgi transforma ela, faz um processo de corte, vai cortando ela e vai adicionando a algumas. O Golgi faz isso também, né? Ele corta as proteínas que ele recebe para poder ficar prontinha. E ele combina, muitas vezes, com carboidratos. Então, tem muitas vezes que o Golgi combina a proteína com carboidrato. A gente chama isso de glicosilação. Beleza? Aí, tudo bem. O Golgi pegou, deixou tudo prontinho. Pela face trans, ele libera através de um pacotinho. Esse pacotinho vai até a membrana. E esse pacotinho, quando encosta na membrana, ele se funde a membrana. Porque lembra, gente, a membrana tem autocelagem, tem automontagem. Uma membrana se funde com a outra. Quando ela se funde, joga aqui para fora, ó, galera. Joga aqui para fora a insulina. Para fora para onde, Barnil? A insulina joga para o sangue. Joga para o sangue. Então é assim que é produzida a insulina. A insulina, então, é um hormônio proteico que foi secretado pelo pâncreas quando a glicose do sangue estava alta. Entendeu? Então, quem que faz essa secreção? Quem faz é o Golgi. É o Golgi que faz a secreção. Beleza, gente? Bom, e outra coisa, o complexo de Golgi ele também é importante para formar os lisossomos, que são as organelas que vão fazer a digestão, ó, vão fazer a lise. Lise quer dizer quebra, digestão. E vai formar também o acrossomo. Para quem não lembra, gente, o acrossomo é uma pequena bolsa que fica na cabeça do espermatozoide. Tá aqui o espermatozoide. Aqui na cabeça dele, ó, fica uma bolsa. Essa bolsa ajuda na fecundação, porque vai liberar enzimas digestivas que vão digerir uma camada que envolve o gameta feminino, o ovócito secundário. Aí o espermatozoide vai lá e fecunda, ele vai lá e entra. Então, ó, acrossomo, que forma? É o Golgi. E as enzimas acrossômicas vão vir de onde? Do retículo rugoso. Não esquece isso. Toda a proteína vem do rugoso. Beleza, gente? Show de bola? Bom, fala pra mim. O complexo de Golgi tá ok? Posso passar o Golgi aí? Vamos lá. Fala, Zé. Pode falar, parceiro. Se abrir o áudio, pode abrir, viu? O que é que leva até o Golgi? Bom, para sair do retículo para o Golgi, porque ó, quem é que manda para o Golgi é o retículo. O retículo rugoso manda proteínas e o retículo liso manda lipídios. Mas quem é que leva? Quem leva são essas vesículas, ó, Zé. São essas pequenas bolsas chamadas vesículas. E como é que as vesículas saem de um lugar para o outro? Elas pegam carona numa proteína motora chamada cinesina, beleza? Aí essa proteína motora, ó, ela carrega a vesícula, ela segura aqui nas costas, tipo a mochila, sacou? E ela vai andando por cima dos microtúbulos. Então quem que carrega? Quem carrega são proteínas motoras usando os microtúbulos para o transporte, entendeu? Leva até o Golgi. Beleza, Zé? Fechou aí? Deu para entender, parceiro, mais ou menos? Beleza, vamos lá. Galera, vamos ver aqui agora o lisossomo. Lisossomo, o nome já diz, meu povo. Olha como é fácil o lisossomo, ó. Lisossomo faz a lise. Ou seja, faz a digestão, faz a lise. Faz a digestão intracelular. Por exemplo, uma bactéria invadiu o corpo. Os glóbulos brancos fizeram fagocitose. Beleza? Englobaram a bactéria. Então imagina que uma bactéria aqui, ó. Imagina que uma bactéria aqui foi englobada por pseudópodos. Aqui são os pseudópodos, ó. Quando a bactéria é englobada, o lisossomo vem, ó, e digere ela com as enzimas digestivas.
Então ele faz a digestão intracelular, beleza? Só que lembra uma coisa, para poder fazer digestão tem que fazer hidrólise. Lise é a quebra com a participação da água. Então quebra as moléculas com a participação da água, hidrólise. Então quais são as enzimas que tem no lisossomo, Barninho? São as hidrolases. Hidrolase é a enzima que faz hidrólise. Hidrolase, sacou? Só que é chamada hidrolase ácida porque dentro do lisossomo tem que ter um pH de mais ou menos 5, ou seja, o pH 5. Joga no chat aí para honrar a memória de seu Lu. Joga no chat aí, pH 5 é ácido básico ou é alcalino, galera? pH 5 é ácido. Perfeito, é ácido. E aí, galera, se liga. Como é que o lisossomo fica ácido dentro dele? Ele vai ter que, na membrana, ter uma bomba de H+. Na membrana do lisossomo tem uma bomba de H+, que vai jogando para dentro dele os hidrogênios. Sacou? Vai jogando para dentro dele os hidrogênios. Aí ele fica ácido. Isso, Emily! Botou até gritando aí. Ácido! Show de bola, show de bola. Galera, agora se liga, ó. Os lisossomos, eles fazem a digestão, por exemplo, de uma bactéria. Ó, uma bactéria. Faz a digestão, ó, de uma bactéria. Nesse caso, essa digestão é chamada heterofagia. Hetero quer dizer comer. Desculpa, fagia quer dizer comer. Hetero quer dizer diferente. Comer alguma coisa diferente, que veio de fora, veio da rua. Entendeu? Uma bactéria, por exemplo. E autofagia é comer a si próprio, lá ele, entendeu? Aqui na Bahia a gente fala, vocês conhecem o lá ele aí? Não, né? Aqui na Bahia tem um negócio de um lá ele da porra. Ai, então comer a si próprio, lá ele, o que é isso, Barninho? É porque é o seguinte, algumas organelas, elas ficam fuleiras ao longo do tempo, sacou? Tipo mitocôndria, vai perdendo as forças, vai morrendo, e aí você vai ter que remover, é tipo um sofá velho da sua casa, você vai fazer o quê? Vai tirar ele dali para poder não ocupar espaço, vai colocar um outro móvel mais novo. A célula tem isso, gente. A célula consegue pegar organelas que não prestam mais, consegue remover essas organelas, beleza? E aí removendo as organelas, aí o espaço ele pode ser reorganizado. O nome disso é autofagia, beleza? Autofagia. Digere partes da própria célula. Não esquece isso, galerinha. Valeu? Isso é bem importante. Então, por exemplo, se falar assim, ó, olha um exemplo que já caiu em outras provas, inclusive o próprio Enem pode cobrar isso. Quer ver? Uma pessoa que, deixa eu ver, por exemplo, ó, deixa eu dar um exemplo aqui interessante. Uma pessoa que faz atividade física, malha, né? Uma pessoa que malha, faz atividade física, bastante atividade física. Aí libera muito radical livre no corpo, porque vai ter muita oxidação, libera muito radical livre. E aí tem uma organela que destrói esses radicais livres, que é o peroxissomo. Então, normalmente, quem faz muita atividade física tem muito peroxissomo na célula, para poder dar conta desse excesso de radicais livres. Fechou? Só que se a pessoa parar e ficar sedentária novamente, e a pessoa parar de produzir radicais livres, ou diminuir o estresse oxidativo, né? Diminuir a quantidade de radicais livres produzidos na mitocôndria, no músculo. Se a pessoa naturalmente diminui, aí não precisa de excesso de peroxissomos. Aí os peroxissomos que estavam em excesso vão ser digeridos pelos lisossomos. O nome disso é autofagia. A autofagia remodela o espaço celular. Não esquece isso, valeu? Só não confunda a autofagia com apoptose. Beleza? Só não confunda a autofagia com apoptose. Não está aqui na revisão. Mas lembre que a apoptose é quando a célula se suicida. Ela se mata. Isso é importante. Porque quando ela se mata, quando ela se suicida, o que acontece? Está livrando o corpo de um câncer. Porque ela provavelmente estava defeituosa. Aí ela se sacrifica para não prejudicar as outras células. Isso é a apoptose. A apoptose envolve os lisossomos. Ó, aqui entre nós. Ó, Débora jogou ali. Gostei, Dé. Morte celular programada geneticamente. Perfeito, perfeito. Ó, a apoptose, ela é um processo extremamente complexo. Envolve genes, envolve enzimas chamadas caspases, certo? Envolve a própria mitocôndria.
muitas vezes é a mitocôndria que desencadeia a apoptose. Envolve glóbulos brancos, que às vezes desencadeiam a apoptose nas células cancerígenas, que são os linfócitos TCD8, beleza? Então envolve uma série de processos que vai destruir o citoesqueleto, a célula perde o formato, vai murchando e vai vacuolizando. E as células que estão ao redor vão fagocitar para poder aproveitar os nutrientes. Então nada vai ser perdido na apoptose. Não é uma morte desorganizada. Se falar na prova morte desorganizada, é necrose o nome disso. Necrose é a morte desorganizada. Mas se falar em apoptose, é a morte organizada. Não perde nada. Sacou? A célula se mata. Os lisossomos participam, já caiu não é nem isso. Os lisossomos participam da apoptose. Só que a apoptose não é exclusivamente uma ação lisossômica. Não é uma ação lisossômica. É uma ação coordenada de muitos fatores. Ou seja, a apoptose é mais do que uma autofagia. É mais complexo do que a autofagia. Porque a autofagia, eu faço a digestão de uma organela, mas não mato a célula. Eu digiro só uma organela que está em excesso, uma mitocôndria que morreu, eu faço a digestão dela, mas não mato a célula. A apoptose é mais complexo do que isso. Beleza? Quer ver uma coisa? A apoptose é só para defender contra o câncer, Barninho? Não. A apoptose é aqui, ó. Ó, minha mão aqui. Na barriga da minha mãe, meus dedinhos estavam grudadinhos, ó, gente. Meus dedinhos estavam grudadinhos. Certo? Aí, na barriga da minha mãe, ó, o que aconteceu? A mágica, ó. Tchum! Eles separaram. Por quê, Barninho? Porque a membrana que estava aqui entre os dedos, chamada membrana interdigital, foi destruída por apoptose. As células se suicidaram para formar os dedos. Beleza? Bom, pode passar, gente? Foi aí? Fala, Zé. Professor, posso falar pelo microfone? Oxi. Em relação à lisossomos, eu estava fazendo uma questão nos dias, e aí ela relacionou com envenenamento por sílica, e eu não sabia qual era a relação. Aí você estava estudando, foi lisossomos. Sim, lisossomos. Beleza. Bom, funciona assim, ó. Sílica é um mineral, certo? Muito... A pessoa que assimila, né, que inala muita sílica, é quem trabalha com mineração. E não tem aquele equipamento de proteção, certo? Tem uma outra substância chamada asbesto, que é o que faz o amianto. A mesma coisa, tanto a sílica quanto o asbesto causam a mesma coisa. O que, Barninho? Você inala, ela passa pela sua via respiratória e vai até o pulmão. Quando chega no pulmão, existem glóbulos brancos no pulmão, chamados de macrófagos pulmonares ou alveolares, que vão fagocitar esse material estranho que chegou lá. Vai fagocitar esse material invasor. No caso, a sílica ou o asbesto, sacou? Só que quando fagocita, esse material não é digerido, não é digerível, certo? Aí vai acumulando na célula, vai acumulando no lisossomo. O lisossomo, em algum momento, não suporta e rompe, e começa a romper, pelo acúmulo de sílica ou de asbesto, certo? Que é da telha de amianto, telha de eternite. E aí, resultado, como ele vai se acumulando e os lisossomos vão se rompendo, aí as enzimas lisossômicas vão caindo no citoplasma. E o pH do citoplasma vai acidificando. Aí, quando as enzimas lisossômicas caem no citoplasma e o pH acidifica, isso vai destruindo a célula, vai digerindo a célula de forma desorganizada, desordenada. O nome disso é autólise, autólise lisossômica. Entendeu? É quando, por algum distúrbio, por algum componente estranho, no caso aí a sílica, o lisossomo se rompe e mata a célula. Essa morte é descontrolada, é uma morte necrótica. E aí vai tendo necrose pulmonar. Isso gera insuficiência respiratória, entendeu? E aí a insuficiência respiratória pode matar a pessoa. No caso, o minerador ou o trabalhador que trabalha com amianto. Fechou, Zé? Tá ok, professor, obrigado. Isso aí é autólise, viu, Zé? Autólise, viu, parceiro? Tudo certo, tudo certo. Vamos lá. Bom,
Vamos ver agora aqui rapidinho, gente, os peroxissomos. Ó, peroxissomo vai atuar na desintoxicação celular. O que é isso, Barninho? Combate radicais livres, combate óxidos, peróxidos, superóxidos, que são as grandes fontes de radicais livres na célula. Lembre que o radical livre é aquele elemento químico ou molécula que está muito reativo, ou seja, ele faz muito oxidação de outras moléculas. E aí, quando oxida, se o Lúcio estivesse aí, podia me ajudar, é quando a molécula perde elétrons. Agora, imagine uma membrana perdendo elétrons. Imagine uma organela perdendo elétrons. Imagine o DNA perdendo elétrons. Se o DNA perder elétrons, ele parte. Sofre mutações. Se a membrana perde elétrons, ela fica enrugada, ela perde a sua fluidez, ela perde a sua dinâmica, perde a função. Se uma organela é oxidada, ela vai perdendo sua função ali aos poucos. Então isso leva a envelhecimento celular. E quem é que vai combater isso aqui? Os peroxissomos, porque ele tem peroxidases. A peroxidase mais importante dos peroxissomos, a enzima mais importante é a catalase. Mas, gente, vai quebrar em especial o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio. Água oxigenada. Quando quebra isso aqui, galera, libera oxigênio e libera água. Oxigênio e água. Entendeu? Vai liberar oxigênio e água. Vai quebrar e vai liberar. Por que, Barninho? Porque se você tiver muito H2O2 na célula, você vai ter, com certeza, a oxidação e a morte celular. Então não esquece, o peroxissomo faz isso. Só que aí, gente, vamos pegar uma questão para o Enem, parceiro. Para parceira também. Parceiros e parceiras. Uma questão para o Enem. Se liga aqui, gente, ó. O órgão do corpo humano mais responsável por se livrar de toxinas, para se livrar de radicais livres e toxinas, é o fígado da gente, é o fígado. Então, se perguntar uma organela abundante no fígado, para poder livrar o corpo de toxinas, você vai marcar lá peroxissomos. O fígado é rico em peroxissomos. E aí, como é que cai isso no Enem, Barney? Cai assim, ele vai pegar um tubo de ensaio, vai colocar um pedacinho de fígado cru, e vai colocar mergulhado num líquido. E aí vai começar a borbulhar. Ele vai perguntar qual é o líquido. Você vai dizer que aquele líquido é água oxigenada. E a borbulha é porque quando a água oxigenada é quebrada pela catalase, ela é quebrada, libera o gás oxigênio que começa a borbulhar. Então aquela borbulha que sai do fígado, quando está coberto por água oxigenada, é o gás oxigênio. É o gás oxigênio, certo? E aí o Enem vai colocar esse exemplo lá. E aí ele vai colocar um outro tubo de ensaio. Nesse outro tubo de ensaio, ele vai colocar um pedaço de fígado cru. Desculpe, cru não, cozido. O primeiro foi cru, que borbulhou. O segundo é cozido. Um pedaço de fígado cozido. E aí ele vai perguntar o que vai acontecer. O primeiro experimento borbulhou. O segundo experimento é igual, só tem um detalhe diferente. O fígado é cozido. E aí vai perguntar o que aconteceu. Borbulha ou não borbulha no segundo experimento? Fígado cozido. E aí, galera, vai? Borbulha ou não borbulha? Fígado cozido. Ê, lasqueira. Gostei, Zé. Rapaz, Zé tá brocando demais. Eu só tô vendo Zé, Amelie, e o resto do povo tá fazendo porra nenhuma, tá coçando aí do outro lado, né? Rapaz, vamos trabalhar, meu povo. É domingo, vamos botar aí o dedinho no teclado. Vamos nessa. Oxente. Isso, Zé, não borbulha. Por que não borbulha, Zé? Fala pra mim. Por que não borbulha quando você mergulha o fígado cozido na água oxigenada? Porque o cozimento do fígado desnatura qual enzima? Desnatura qual enzima? Catalase. Aí ela não funciona mais. Se ela não funciona mais, não borbulha. Perfeito. Jogou duro, hein, pai? Vamos lá. Ó, eu tava aqui dando aula pra vocês, e aí, velho, eu tava ouvindo aqui uma voz no meu ouvido, gente. Eu tava ouvindo uma vozinha aqui no meu ouvido, assim, uma vozinha assim, bem leve, assim, ó. Aí a vozinha tava me dizendo assim, ó. Eu não tava entendendo até agora. Agora que caiu a ficha. Uma vozinha assim no meu ouvido, ó. Só vai passar no Enem quem respondeu o chat de Barninho.
Foi uma vozinha assim no ouvido, sacou? Só vai passar no Enem quem respondeu o chat de Barninho, se ligue. Eu ouvi aqui agora, viu? Olha lá, hein? Vou jogar uma praga, viu? Que não respondeu o chat, minhas perguntas. Vou jogar uma praga, viu? Não vai passar não, vamos nessa. Vamos lá. Aí todo mundo agora... Quem vai passar no Enem? Joga aí, eu. Joga no chat pra eu ver quem tá aqui hoje. Vai, joga aí. Quem vai passar no Enem? Bota aí, eu. Pronto. Olha aí, todo mundo aparece agora. Agora todo mundo quer responder, né, seus pestes? Vocês estão uns vagabundos mesmo. Ai, meu povo. Vou jogar praga, viu? Fique esperto, viu? Vamos lá. Bom, revisando aqui rapidinho as mitocôndrias, galera. Não esquece, ó. Revisando aqui rapidinho as mitocôndrias. Você tem que lembrar primeiro da origem. Endossimbiose. Ou seja, as mitocôndrias surgiram de bactérias aeróbias. Bactérias aeróbias. Bactérias que usavam oxigênio. Beleza, gente? Não esquece isso, ó. Bactérias aeróbias. Vou fazer uma pergunta para vocês. Essa letra aqui que eu estou fazendo tá muito pequena ou vocês conseguem enxergar, gente? Dá para enxergar aqui? Bactéria aeróbia, face cis, face trans. Beleza. Show de bola, então. Vamos lá. Bom, então a primeira coisa é isso. A bactéria surgiu, a mitocôndria surgiu de uma bactéria aeróbia ancestral. O nome disso é endossimbiose. A bactéria foi fagocitada pela célula e aí passou a viver lá dentro. Certinho? Deu origem à mitocôndria. Beleza? Endossimbiose. Agora uma coisa importante, gente. Foi só a mitocôndria? Não. Foi também o cloroplasto também. Só que o cloroplasto surgiu de qual organismo? Qual foi o organismo que... Porque quem deu origem à mitocôndria foi a bactéria aeróbia. Joga no chat aqui. Quem foi que deu origem ao cloroplasto? Deixa eu ver se vocês sabem isso. Quem foi que deu origem ao cloroplasto? Qual foi o micro-organismo que deu origem ao cloroplasto? Por endossimbiose, por englobamento. Passou a viver lá dentro das células das algas. Ê, miserável! Bora! Foram as cianobactérias. Ou algas azuis, ou cianofícias. Cianobactérias, hein, gente? Anote aí, hein? Cianobactéria deu origem a cloroplasto. Beleza? E bactérias aeróbias deu origem a mitocôndrias. Vamos lá. Então, o que a mitocôndria faz? A mitocôndria faz respiração aeróbia. Respiração com oxigênio. E aí, gente, você lembra que a respiração é quando pega, ó, C6H12O6. C6H12O6. Beleza. Daqui a pouco eu vou fazer um intervalinho, hein? Daqui a pouquinho, hein? Já tá chegando no fim da live aí. Faz um intervalinho, 5 minutinhos, bebe uma água e tal. Quando voltar, a gente recomeça, valeu? Daqui a pouquinho. Vamos lá. Gente, aqui, ó. A glicose vai ser quebrada usando o oxigênio. Isso aqui libera CO2, libera água e libera muita energia. Essa energia vai ser usada para pegar o ADP e, ó, produzir ATP. Produzir ATP. Então, qual é o objetivo da respiração? Produzir ATP, produzir energia. Energia para que a célula possa funcionar. Beleza, gente? Produzir energia para o funcionamento da célula. Valeu? Não esquece isso. Bom, outra coisa importante, ó, galera. As mitocôndrias, todas as mitocôndrias que nós herdamos, todas elas são herdadas por parte da nossa mãe. O nome disso é herança mitocondrial materna. Herança mitocondrial materna. Valeu? Não esquece isso. E a última organela que a gente vai ver aqui, antes do intervalo, a última organela que a gente vai ver aqui é o retículo endoplasmático liso, que no músculo é chamado sarcoplasmático. O retículo liso, não esquece, ó, liso produz lipídio. Liso produz lipídio. Dentre os lipídios, tem que lembrar do colesterol, certo? Então, o retículo liso produz lipídio. Qual? Colesterol, por exemplo. E o colesterol é transformado em hormônios no retículo liso. Hormônios sexuais, no homem, testosterona. Nas meninas, estrogênio e progesterona. Aonde, Barninho? No testículo do rapaz e nos ovários da menina. No ovário, quer dizer, nos ovários e nos testículos.
Entendeu, gente? Não esquece. Então, se perguntar uma organela abundante no testículo e abundante no ovário, tu marca o quê? Uma organela, vai. Organela abundante no testículo e no ovário, tu marca o quê? Uma organela abundante. Retículo endoplasmático liso. Retículo liso, galera. Não esquece. Por quê? Porque vai produzir hormônios. Hormônios derivados do colesterol. Não esquece que testosterona surge a partir do colesterol. Estrogênio e progesterona também são derivados do colesterol. Aí tem que ser retículo liso. Ó, todo hormônio proteico deriva do retículo rugoso. Quer dizer, se é proteico, cadeia de aminoácidos, então deriva do rugoso. E os hormônios lipídicos derivam do retículo liso. Hormônios lipídicos derivam do retículo liso. Liso lipídico, certo? Bom, o retículo liso também faz a desintoxicação contra álcool, ó, drogas e remédio. Medicação. Álcool, drogas e remédio. Retículo endoplasmático liso. E aí, galera, se liga nesse exemplo aqui, ó. Quem gosta de carcar uma, quem gosta, né, morder a cana, carcar a marvada, quem gosta, se liga, hein? Quem gosta, vai, para compensar, vai ter que ter mais retículo endoplasmático liso no fígado. Então, a pessoa que bebe tem como adaptação o aumento do retículo endoplasmático liso no fígado. Ó, Barney, se a pessoa parar de beber, vai continuar com excesso de retículo liso? Não, gente. Parou de beber, o excesso de retículo liso vai ser digerido pelos lisossomos, pela autofagia. Lembra disso? Então, quem bebe, aumenta a quantidade de retículo liso. Parou de beber, tende a diminuir e voltar ao normal pela atividade dos lisossomos. Não esquece isso não, hein? E o retículo liso, galera, ele regula o cálcio no músculo. Regula para quê, Barney? Para contração muscular. Não esquece que se o retículo liso pega o cálcio do citoplasma e guarda dentro dele, dentro do retículo liso, ele guarda o cálcio lá dentro, o músculo relaxa. Beleza? Agora, se o retículo liso liberar o cálcio no citoplasma, o músculo contrai. Beleza? O músculo contrai quando libera cálcio. O músculo relaxa quando o retículo absorve e aprisiona o cálcio. Beleza, galerinha? Galerinha, quem quiser tirar um print desse slide aí, tira um print aí. Print faceiro. Vamos lá? Posso passar aqui, gente? Pode? Beleza, vamos nessa, hein? Bom, olha só agora, ó. Vamos fazer aqui uma questãozinha rápida aqui, galera. Uma questãozinha rápida. A surdez é geneticamente heterogênea. Pode ser causada por mutações em diferentes genes localizados nos autossomos ou no cromossomo X. Ou ainda por mutações em genes mitocondriais. Os heredogramas representam 4 famílias em que ocorrem pessoas com surdez. Beleza? O que ele quer saber aqui é o seguinte. Ele quer saber as famílias em que o padrão de herança permite afastar. Gente, ó, permite afastar quer dizer que impossibilita, ou seja, permite afastar é que não é, ou seja, a família que não é o que, Barnil? Que não cuja surdez não seja uma herança mitocondrial. Ele quer saber a herança mitocondrial. Lembra, as mitocôndrias a gente herda de quem? Da mãe. Se a mitocôndria vem da mãe, então qual é a família aí que permite afastar? Bom, lembra que no heredograma o quadradinho é o macho, a bolinha é a fêmea. Então nesse exemplo aqui, ó, o número 1, ó, se você olhar aqui, ó, o garoto, o filho e a filha estão iguais à mãe. Então aqui permite, Bela, aqui na família 1, ó, observe que os filhos estão iguais à mãe, então tá de boa. Então aí é herança mitocondrial. Por quê? Porque os filhos são normais igual à mãe. A mãe, o pai é surdo, a mãe é normal.
Os filhos são normais. Então os filhos puxaram quem? Puxaram a mãe. Então aí é herança mitocondrial, Bela. Família 1 é herança mitocondrial. Sem problemas. Beleza? Família 2 a mesma coisa, ó. A mãe é surda. A mãe é surda. Os filhos são surdos. Então família 2 corta. Família 1 corta. Agora, olha a família 3. Na família 3, o pai é surdo, os filhos são surdos. Então, provavelmente herdou de quem? Da mãe ou do pai aqui na família 3? Herdou do pai. Então, isso, se herdou do pai, então a família 3 não pode ser herança mitocondrial, porque a mitocôndria nunca herda do pai. Sacou? Então a família 3, ó, é que tem que marcar. Por quê? Porque ele quer a que afasta. Eu apago aqui. Ó, ele quer a que afasta. Então a família 3 afasta a possibilidade de ser uma herança mitocondrial materna. A família 4, ó, os filhos são iguais às mães. Então se você observar, em 3 situações, o filho herda da mãe, só que a única situação, então aqui corta, a única situação em que o filho herdou do pai, portanto não pode ser mitocondrial, é 3. Então o gabarito aqui, ó, gente, letra C, beleza? Entendeu aí? Hein, Beli? Entendeu? Beli não, Bela. Entendeu, Bela? Show, beleza. Galera, ó, vamos fazer um intervalinho aqui, um intervalinho. Mas nesse intervalo, pega uma água, sacou? Estica as pernas, faz um xixi. E não esquece, ó, galera, não esquece de, nesse intervalinho aí, você dar uma moral lá pra Barninho. Não esquece de você chegar lá, ó, no Insta de Barninho, valeu? Aí o Insta apareceu aí, ó. O @curso Interbio. Vai lá no Insta, se inscreve no intervalo aí agora. Vai lá no YouTube, tem lá Curso Interbio no YouTube, vai lá, se inscreve também, dá essa moral pra Barninho, valeu? E aí daqui a pouquinho, 5 minutinhos, eu vou lançar um novo link pra vocês. Vou passar pra seu Lu lança pra vocês. 5 minutinhos, combinado, gente? Fechou?